Aqui é Letícia Luiz, sobretudo, e você sabe dizer o que é geografia? Bem, geografia, se a gente analisar a etimologia da palavra, geo significa terra, e grafia é representação, escrita, ou seja, seria a escrita da terra, a representação da terra. E nisso a gente entra em vários conceitos, como a cartografia, que é você representar por meio de mapas, são representações mesmo da terra, da localização. O objetivo é você se localizar no espaço geográfico. Mas o que é espaço geográfico? Bem, espaço geográfico é o espaço construído a partir das relações humanas no ambiente. E agora você deve estar se perguntando, ok, entendi o que é espaço geográfico, mas se espaço geográfico é o espaço das relações humanas, o que é o espaço em si? Bem, o espaço é a relação entre a sociedade e a natureza. E a gente tem o espaço natural e o espaço geográfico. O geográfico, como eu já falei, é onde as relações humanas ocorrem, né? E esse espaço, na verdade, é o palco dos fenômenos naturais, das relações humanas em geral. Mas o espaço natural, ele já pode ser considerado por muitos geógrafos extinto, já que não há nenhum espaço na Terra que não tem nenhuma interferência humana. Pois até mesmo aqueles que não têm interferência humana, eles têm interferência humana pela delimitação desse espaço. Por exemplo, você pega lá uma ilha no meio do mar, que todo mundo sabe que tem a ilha no meio do mar, que não mora ninguém na ilha e que a ilha está lá preservada com a vegetação nativa. Ela está sofrendo uma interferência, já que todos os outros espaços dela em volta têm a interferência humana e naquela ilha específica não tem, então ela está delimitada pela humanidade. E outras coisas, por exemplo, uma floresta no meio de uma cidade. Ela pode estar totalmente preservada, aquela floresta, o que é bem difícil. Mas ela pode estar totalmente preservada, apenas delimitada ali, você falar que aquela é a interferência que ela sofre da humanidade. Mas se você tiver essa floresta sendo impactada pelo ar da cidade, por exemplo, ter excesso de dióxido de carbono no ar, ou então ter mudado o clima por conta das interferências humanas, pronto, já é espaço geográfico. Então tem muitos filósofos, muitos geógrafos que dizem que o espaço natural, na verdade, não existe mais. Já existiu um tempo, mas hoje em dia não existe mais. E aí a gente falando de país, a gente entra no conceito de território. Muitas vezes a gente ouve falar que tal país tem um território em outro lugar, ou então esse é o território brasileiro, mas o que na verdade seria um território? Um território é qualquer espaço de terra, qualquer pedaço de terra que existe alguém que exerce um poder sobre ele. Ou seja, um espaço de terra com alguém exercendo poder sobre ele. E essa pessoa pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, qualquer coisa, por exemplo. E pode ser legalizado ou não, assim. Por exemplo, o presidente, ele exerce poder sobre o território nacional, o governador pelo território estadual, o prefeito pelo território municipal. Mas, assim, e o que não seria legalizado? No caso, o que não seria legalizado é, por exemplo, quando a gente se trata de regiões de milícia, ou então de regiões do tráfico. Todo mundo sabe que aquele grupo de pessoas exerce um poder sobre aquele espaço. Mas não é nada assim legalizado, escrito lá, não sei quem está exercendo poder sobre este lugar. É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo tem ciência, então a gente pode dizer que aquilo é um território também. E num território a gente sempre fala assim, nossa, a gente está passeando por um país e fala, caraca, que paisagem linda, vou tirar uma foto. O que seria essa paisagem? Por que você disse que a paisagem está linda? E assim, momento de reflexão, o que seria paisagem? Paisagem é tudo que você sente do local. A gente não pode dizer que é tudo que a gente vê, porque uma pessoa cega, por exemplo, ela não vai estar vendo, ela vai estar sentindo com os outros sentidos dela. Como a gente também, não precisa nem ser cego para isso. A gente vai num lugar onde tem muitos sapos, onde tem um lago ali, você vai sentir aquele cheiro diferente. Ou então, uma coisa muito boa, quando tá chovendo, você sente aquele cheiro de terra molhada. Isso é uma percepção sua do local. Isso aqui pode ser inserido como paisagem. Então, paisagem é o espaço percebido pelos sentidos humanos. E aí a gente já falou de território, falou de paisagem ali. Uma coisa bem importante de paisagem. A paisagem, ela sofre modificações ao longo do tempo e uma paisagem ela vai adquirindo novos aspectos ao passar do tempo. Ou seja, a gente pode ver marcas do tempo na paisagem. A gente pode ver uma paisagem ali que tem um prédio de 1815 e do lado tem um edifício comercial construído de 2018.
E ao mesmo tempo tem algumas árvores nativas. Então a gente pode ver várias marcas do tempo. E essas marcas do tempo, elas podem ser reconhecidas através de construções humanas e naturais, convivendo juntas no mesmo espaço, que foram adquiridos ao longo dos anos, ou então mesmo esse processo de mudança da paisagem ocorre com a eliminação de algumas características e a aquisição de novas. Por exemplo, se você demolir um prédio que é pré-histórico, você acabou com um pedaço daquela paisagem, né? Então ela sofreu uma modificação aí. E o mesmo acontece quando você constrói mesmo sem destruir. Então, paisagem sofre modificações. Pela ação do homem, com o desenvolvimento de técnicas dos seres humanos, cada vez mais técnicas dos seres humanos desenvolvem, cada vez mais tecnologia, então cada vez mais eles têm mais recursos para modificar a paisagem. Ok, vamos em região. Região, a gente sabe, região Nordeste aqui no Brasil, a gente tem a regionalização, região Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. E a gente tem a regionalização assim no mundo também, que a gente divide. Europa, Ásia. Que critérios a gente tem pra dividir essas coisas? Tipo, por que a gente divide assim? Tipo, aqui é a América Latina, ali é a América Anglo-Saxônica. Tem gente na América Latina que fala inglês, tipo. Por que tá na América Latina? É porque envolve tudo de acordo com o critério utilizado para a regionalização. Mas bem, o que seria uma região? Uma região é um agrupamento de... Meu Deus. Uma região é um espaço, né? Um agrupamento de espaço dividido de acordo com... Eita, tô me embolando. É um espaço dividido de acordo com características em comum. Essas características em comum vão ser divididas em áreas, né? A gente vai pegar essa área aqui. Já sei, vamos fazer uma divisão por povos indígenas originários da América. Essa aqui vai ser a região onde tinha mais Tupi-Guarani. Sabe assim, então, características em comum, espaço dividido, é isso. E a gente entra num conceito um pouco mais desconhecido. Na verdade, não é tão desconhecido assim, tipo... A gente usa muito, mas a gente não conhece o valor geográfico que ele tem, na verdade. Que no caso seria o lugar. O que seria o lugar? Pra gente fala toda hora, eu fui num lugar aí e tal. Tipo, realmente é um lugar? E você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, Leite, você ficou maluca? Não, não tô maluca. O que é um lugar? Um lugar pra geografia, o conceito geográfico lugar, ele é definido pelo espaço com o qual o indivíduo constrói uma relação afetiva. Ele tem um laço de afeto com esse local. Ou seja, a sua casa é um lugar pra você, mas não é um lugar pra mim. Nunca fui na sua casa, sabe? E então a gente precisa de experiências sendo vividas nesse lugar. A gente precisa de um espaço que você se identifique. Você pode dizer que sua casa é seu lugar, pode dizer que seu país é seu lugar, se você se sente pertencente dele. Você tem algum tipo de laço afetivo. Você pode botar assim, não, porque a China é meu lugar favorito. Porque eu fui lá, passei as férias, fui na casa lá e não sei quem. Tá, tudo bem, é um lugar pra você. Você fala que a China é um lugar preferido pra mim, eu não sei nada da China, tipo. Não que seja o caso, mas tipo, não sei nada da China, sabe? Não, é um lugar pra mim. E... Vamos lá. O que mais? A gente tem rucosidades, que seriam marcas da transformação na paisagem, que preservam o passado histórico ali, então seriam rucosidades. E assim, mais dois conceitos que seriam ecumeno e enecumeno. Ecumeno seria um lugar propício para a vida humana. E enecumeno seria um lugar com condições hostis, assim, para a vida humana. Foi um vídeo, assim, bem teórico, bem conceitos da geografia mesmo. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like e segue aí pra você ver mais.